O salmista fala uma coisa interessante, ele fala: eu escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar. Ou seja, para não gerar pensamentos pecaminosos, para não conduzir a minha vida pelos pensamentos ruins que eu tenho, porque Davi foi uma experiência viva disso. Ele pensou, olhou, primeiro ele olhou, viu Batseba, pensou e premeditou no coração. Porque se ele tivesse olhado, deixado de lado, lembrado das suas esposas que ele tem, dos seus filhos que ele tem, isso facilitaria ele excluir aquele pensamento ruim. No entanto, o mesmo salmista fala: eu não porei coisa má diante dos meus olhos, porque ele entendeu, se eu coloco algo ruim diante dos meus olhos, eu posso me autodestruir. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Hoje nós vamos tratar sobre o tema que trata dos pensamentos, a arena da batalha na vida cristã, uma batalha espiritual. Aqui na verdade prática tem algo que chama bastante atenção, que fala sobre o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Nós sabemos que nós somos seres humanos que vivemos de pensar, né? A ciência fala que aquele que não pensa se torna uma pessoa praticamente inútil, e aquele que pensa demais estraga toda a sua mente, porque vai sobrecarregar. E temos que ser o quê? Moderados em tudo, né? Moderados no pensamento, moderados no falar, moderados no agir. Tem que ser uma moderação. Então nessa lição a gente vai estudar a respeito do pensamento, dos pensamentos, né? Nas lições passadas nós falamos sobre a questão do intelecto, cognitivo, cognição, o aspecto racional da alma, a compreensão entre pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Nessa lição a gente vai tratar exclusivamente, especificamente, não saiu a palavra, específico sobre pensamentos. Já no primeiro tópico aqui fala sobre uma visão introdutória. O primeiro subtópico é a experiência de Adão e Eva. Algo que me chamou bastante atenção quando fala sobre esse aspecto de Adão e Eva, fala justamente sobre os pensamentos, né? Que eles tinham a sua personalidade, os seus traços, as opções de escolha, tinham o seu raciocínio, não tinham um aprofundamento, como eu falei, sobre o conhecimento do bem e mal, mas tinha raciocínio, tinha poder de decisões, eles podiam decidir. E observa que eles decidiam conforme aquilo que eles pensavam, eles decidiram conforme aquilo que eles pensavam. Porque se eles deixassem ser guiados pelos pensamentos de Deus e pelas ordens de Deus, nada de ruim teria acontecido com eles. Mas eles deixaram ser guiados pelos próprios pensamentos, pela própria vontade, pela própria mente. Inclusive, deixa aqui uma observação que Adão e Eva usaram o intelecto raciocinando, elaborando, pensando e tomando decisões. Eva pensou naquilo que não devia. O que Eva pensou? Ela, ao ser interrogada por aquela serpente, falou: se você comer desse fruto, você vai ser semelhante ao Altíssimo, ou ser maior do que Deus, algo do tipo, né? Não me recordo qual foi a ênfase que ela deu. Mas ela falou isso para Eva, que ela seria alguém importante se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que Eva pensou? Se eu ouvir da serpente que eu vou ser importante, automaticamente ela gerou isso na mente dela. O que era? O seu pensamento. Ela gerou o pensamento na mente dela que ela seria alguém importante, seria alguém que conheceria o bem e o mal, teria poder, seria uma pessoa importantíssima, e acabou comendo do fruto. E não só isso, né? Além dela ter comido daquele fruto, pensado naquilo e agido, porque quando há só um pensamento, a gente controla, mas quando há uma ação, há uma consequência. Então, quando nós pensamos, ainda há tempo da gente poder controlar, evitar com que aquele pensamento se materialize. E Eva não só pensou, mas materializou aquilo.
ela tomou aquela atitude, comeu daquele fruto e foi enganada pela serpente. E Adão, em vez de ter pensado, raciocinado, pensado, lembrado do que Deus havia falado para ele, porque nós sabemos que a nossa mente tem informações, os nossos pensamentos são formados por diversas coisas. E o pensamento de Adão nesse ponto foi formado por quem? Pela voz de Deus. Falou, você não vai comer dessa árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer dela. Então isso ficou registrado na mente dele no caso, na mente de Adão. Mas o que ele fez? Quando a mulher trouxe o fruto para ele, ele não pensou ou não lembrou da hipótese que Deus havia falado para ele. Ele não deixou com que esse pensamento viesse. E se veio muitas vezes o pensamento, ele acabou achando, se Eva comeu não aconteceu nada, então eu vou comer também, não vai acontecer nada. Logo ele fez o quê? Comeu. E gerou o pecado, e eles foram expulsos do jardim do Éden. Uma consequência dura para eles, E também carrega essa consequência, veio até os dias de hoje, e vai vir até as próximas gerações. A consequência do erro, do pecado. E querer escolher as coisas erradas, não controlar os pensamentos, não controlar as emoções, E agir por impulso, muitas das vezes. E há um risco muito grande quando as pessoas agem por impulso. E até na fala, eu li um versículo ontem, que Eclesiastes capítulo 5, Não seja precipitado ou se apresse em falar com Deus, porque Deus está nos céus e você está na terra. Fala sobre precipitação e pressa. Quando as pessoas têm precipitadas e agem com pressa, o que elas fazem? Cometem erros, e muitas vezes erros que é difícil de contornar. Você pode até tentar contornar, mas é difícil. Por isso que nós vamos aprender aqui a controlar isso, a organizar os nossos pensamentos, rejeitar pensamentos ruins, porque a nossa mente ela pode ser administrada. Isso é chamado de gerenciamento emocional. Isso a ciência trata como gerenciamento emocional. A Bíblia já tratava há mais de 2000 anos sobre isso, sobre gerenciamento, sobre controlar pensamentos. Inclusive o texto base aqui, o texto base é Filipenses, Filipenses 4:8 fala que Paulo fala aos Filipenses: portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, pensai nisso. Então Paulo já há muitos anos já havia escrito sobre isso, porque nós precisamos pensar naquilo que é bom. Mas como nós iremos pensar naquilo que é bom se nós colocamos sempre coisas má diante dos nossos olhos, sempre ouvimos coisas ruins, sempre ouvimos comentários que desagradam a Deus e as pessoas? Algo interessante um ditado muito comum que as pessoas sempre escutam e falam, que a primeira impressão é aquela que fica. Quem já ouviu falar sobre isso? A primeira impressão é aquela que fica. Porque quando você chega em um ambiente, a pessoa olha para você, ela vai, na hora vai gerar o quê? O pensamento todinho sobre quem você é, sobre a sua personalidade. E ela não te conhece, ela não sabe quem você é. Me faz lembrar quando eu estava na escola, quando eu chegava na escola, faculdade, eu nunca fui de conversar muito assim. Antes de conhecer, eu nunca fui de bater papo. Eu precisava conhecer a pessoa para depois interagir. As pessoas achavam que eu era arrogante, porque eu chegava e não falava com ninguém. Não era, porque era algo meu, eu precisava conhecer as pessoas. Eu sou do tipo que eu não gosto de me abrir com qualquer pessoa sem antes conhecer. Porque às vezes você pensa muito, você vai querer se abrir com uma pessoa, se abre com a pessoa errada. De repente, aquilo tudo que você desabriu, a pessoa já espalhou para todo mundo. Então nós temos que controlar isso. Não deixar que essa má impressão das pessoas fiquem. Controlar os nossos pensamentos. Quando olhar para uma pessoa, ver que aquela pessoa, antes de tirar qualquer conclusão ou pensamento precipitado, olhar para aquela pessoa e falar: eu preciso conhecer ela melhor. Eu preciso conhecer ela melhor. Outra coisa também que acontece muito é a fama chegar primeiro que a pessoa. Já ouviu falar sobre isso? A fama chegar primeiro que a pessoa. Quando você vai para um ambiente, alguém já passou um relatório todinho seu lá. O que aquela pessoa vai ter na mente dela? Aquele relatório. Então, se ela não souber administrar isso, falar: primeiramente, eu não posso acreditar em tudo que eu escuto,
Eu não posso guardar tudo que eu ouço. Por quê? Eu preciso conhecer aquela pessoa para quê? Para que eu possa tirar as minhas próprias conclusões. Essa tem que ser a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Antes de pensar qualquer coisa, ou ouvir e armazenar na nossa mente, no nosso coração, qualquer coisa, conhecer as pessoas. Porque é importante para nós conhecer as pessoas. Por quê? Para não ficar alimentando pensamentos ruins. E nós sabemos que todos os pensamentos têm um conceito, têm uma origem. Eles foram originados de alguma forma. Isso eu falo no segundo subtópico do primeiro tópico. Que fala que pensamentos são processos mentais construídos de informações, reflexos, lembranças, sentimentos, sons, imagens. Eu vou além, né? Fala sobre o tato, olfato, paladar. Até no paladar a gente tem as lembranças. Quem é que nunca pensou, fala, nossa, vê alguém, quem já assistiu aquele Masterchef, vê a pessoa fazendo aquele prato, dá aquela água na boca, você sente o gosto da comida sem nem colocado na sua boca. Porque muitas vezes é uma comida comum. Então você tem a sua lembrança do sabor daquela comida. Você tem a lembrança daquilo. Então os pensamentos são originados de fatores internos e externos. Pode ser uma guerra espiritual, que é comum que aconteça, todo ser humano vai sofrer uma batalha espiritual. Inclusive o cristão sofre batalhas espirituais. Porque, no entanto, Paulo fala para a gente se revestir de toda a armadura para vencer o quê? As batalhas espirituais. E toda a armadura espiritual. Porque é uma guerra espiritual. Então pode ser gerado de fatores internos, uma guerra, uma batalha espiritual. O inimigo tentando soprar coisas nos nossos ouvidos, colocar coisas nas nossas mentes. Quem é que nunca pensou uma besteira na vida e fala, nossa, isso está indo contra o meu caráter. Eu não sou assim. Porque nós não somos pessoas ruins. Por natureza, todo ser humano tem aquela questão, aquela tendência ao pecado, às coisas ruins, mas nós não somos pessoas ruins. Porque nós escolhemos o lado melhor, que é que? Estar do lado de Jesus. Então, esses fatores podem contrariar. Pode falar, Moceus. Aí, tá vendo? Já estava pensando. Adão era perfeito. Uhum. Então, que ele era inocente. Aí eu perguntei, mas em que se transformou o ser humano nos dias de hoje? Inacreditável. Podemos nem fazer uma comparação com o que o ser humano hoje pode ser comparado. Porque olhamos para as pessoas, mas dentro delas está o mal. Né? E a gente usa aquele provérbio, e as aparências enganam. Sim, tem esses fatores. Mas também Deus fala, afirma nas suas palavras, que ele não olha para o homem a forma interior, mas exterior, dentro dele. Sim. Nós não vemos o que está dentro do homem, nós pensamos, mas Deus vê todas as coisas. Vemos um tempo difícil, ninguém quer saber de Deus. Até os crentes têm dificuldade de fazer o que Deus manda. Somos difíceis, temos uma Bíblia na mão, mas parece que o negócio não entra aqui, não. O intelecto, a gente pensa, mas não conseguimos digerir aquilo para o melhor do nosso. Sim. É aquilo que eu falei, são fatores internos, fatores externos. Tem pessoas que... É como eu falei, nós como seres humanos, nós pensamos muitas coisas. E se nos alimentarmos de coisas ruins, o que vai vir na nossa mente? Pensamentos ruins. Se nos alimentarmos de coisa boa, vai vir o quê? Pensamentos bons. São questão de escolhas. O que nós colocaremos diante dos nossos olhos, o que nós ouviremos, do que nos alimentaremos realmente. Então isso que tem que ser a nossa fonte de vida, né? Porque além dos fatores internos, que é a guerra espiritual, como eu falei, existem fatores externos. Os ambientes, as experiências, o cotidiano, como eu falei sobre experiências aqui, né? O irmão Delan, que trabalha com cozinha, se mostrar uma foto de uma comida para ele aqui, ele já vai sentir o gosto da comida. Ou vai tentar pelo menos lembrar, saber que as pessoas, por imagens, lembram das coisas, por imagens pensam nas coisas. Por quê? Como é que você vai saber, por exemplo, se a pessoa chega lá e mostra um filé de frango para você, como é que você vai saber que é um filé de frango? Porque você já viu.
Você já viu aquela comida, você já provou daquela comida e você sabe aquilo que é. Então isso fica armazenado na sua mente. Então qualquer que seja a origem dos nossos pensamentos, cabe quem aceitá-los ou rejeitá-los? Nós. Cabe a nós aceitar os pensamentos ou rejeitá-los. Se eu tenho um comportamento bom, um caráter bom, busco coisas boas, o que eu vou fazer? Pensar em coisas boas. Se eu tenho... Infelizmente a pessoa que está no mundo não tem essa racionalidade, esse pensamento. Porque para ela, o que ela fizer está feito. Ela só vai entender que está proibido pela lei. Mas o que ela fizer, para ela está normal. Muitas pessoas matam, roubam, fazem coisas, atrocidades, fazem coisas absurdas, e para elas parece que é normal. Mas para nós que aceitamos a salvação, não é algo normal. Por quê? Isso fere totalmente os princípios da vida humana. O princípio da criação, porque o ser humano foi criado por Deus. O espírito do ser humano foi dado por Deus, o sopro de vida foi dado por Deus. A alma do ser humano foi dada por Deus. As pessoas estão se autodestruindo, então pra gente isso não é normal. Então, quando vem pensamentos ruins, o que a gente fazer? Rejeitá-los. Eu falei aqui uma oportunidade que a ciência fala que, inclusive um escritor que eu gosto bastante, ele fala que nós temos até 5 segundos para impugnar o pensamento perturbador. Veio um pensamento ruim? Quem é que nunca pensou nada ruim na vida? Quem é que nunca veio aquela perturbação? Quem é que nunca veio? Eu tive um sonho esse dia perturbador. A perturbação, um sonho horrível. Gente, eu não sou assim. Então logo, isso faz pra gente até entender que nem tudo que a gente pensa, porque os nossos pensamentos não são reais, inclusive os nossos sonhos. Sonho nada mais é do que a sua mente descansando e se organizando. E fala, por que vem tanto pensamento? Porque ela mesmo forma. A sua mente mesmo forma pensamentos ali, ou vai tentando se organizar para você poder acordar no outro dia melhor. Por isso que descansar é importante, ter um sono de qualidade é importante. E as pessoas que às vezes passam uma noite sem dormir, já vê a diferença. A pessoa não raciocina, a pessoa fica assim, agitada. Qualquer coisa tira do centro, já aconteceu isso comigo. Passei uma vez na minha vida que eu não conseguia dormir. Nossa, qualquer coisa já me irritava. Um barulho já me irritava. Esse barulho mesmo aqui já me deixava irritado. Uma música que eu ouvia, os vizinhos colocavam aquelas músicas. A música foi tão perturbadora aquela música. Foi tão perturbadora aquela música que eu fiquei mais de um ano para poder chegar a ouvir aquela música e não sentir raiva, ódio. Para você ter ideia como foi tão perturbador aquilo. E todo ser humano está sujeito a isso, mas nós temos que saber o quê? Cuidar da nossa mente, da nossa saúde, para estar uma mente estabilizada, para quando vier esses pensamentos, o nosso raciocínio ter a capacidade de eliminá-los. Você eliminar aquele pensamento. Nós temos também as características dos pensamentos, que é a capacidade imaginativa. E a gente até comenta também sobre a criatividade de Adão, né? Deus colocou Adão no Éden, colocou os animais, colocou Adão no Éden. O que ele falou para ele? Você vai dar o nome para os animais. Imagine Adão olhando para o elefante. Esse aqui tem cara de elefante, vou colocar o nome de elefante. Esse aqui tem cara de leão, esse aqui tem cara de onça, vou colocar o nome. Isso é o quê? A criatividade. Todo ser humano é criativo. Mas nós podemos ser criativos para coisas boas e também criativo para coisas ruins. Observa. Antigamente eles tinham outros meios para poder furtar, roubar alguém. Hoje em dia com a tecnologia. Eles enganam as pessoas, descobrem pontos, olha, pra você ter ideia, descobrem pontos psicológicos da pessoa que possam convencê-la. Na maioria das vezes, eu falo por experiência própria que eu caí uma vez num golpe, mas foi um golpe numa página que eu tinha no Facebook. A pessoa falou para mim, nós temos interesse em comprar sua página, oferecemos para você 20 mil dólares. 20 mil dólares, não você tem ideia. Eu fiz a conversão, falei, 20 mil dólares? Caramba, vai dar, na época acho que era R$4 o dólar, vai dar, nossa, mais de 80 mil reais. Falei, caramba, tô rico. Aonde foi pego? Na ganância do ser humano, fator psicológico. A pessoa já pensou em todas as necessidades, o que ela podia comprar, o que ela podia deixar de comprar, o que ela podia fazer. Você já montou a casa, hein? Já montei tudo, já programei.
E foi pego, eu uso esse exemplo porque eu falo que eu fui pego na minha própria ganância. Por isso que a ganância é algo tão ruim pra gente, faz tão mal você querer algo de forma que você... existe aquele velho ditado, né? Nada cai do céu. Não existe... Nada cai da árvore. Nunca vi dinheiro, uma árvore de dinheiro. Dinheiro não cai na árvore, não nasce numa árvore. Então a pessoa me pegou o quê? Num fator psicológico. Eu comecei a fazer toda aquela análise, falei, caramba, dá pra fazer um monte de coisa. Todo feliz. Aí ele falou, mas a gente precisa fazer a verificação da sua página. Mandaram um link pra mim. O que era aquele link? Não era para verificar a página, era para me transferir a minha página para ele. Na hora que eu cliquei no link, fiz a verificação, o que aconteceu? Sumiu para minha página. Ou seja, é um fator psicológico. Então, infelizmente, o ser humano ele pode ser bom, criativo para coisas boas e também criativo para coisas ruins. Hoje em dia as pessoas usam isso. Hoje em dia tem golpe aí de falso advogado, hoje em dia tem golpe aí de pessoas que fazem atrocidades, estelionato que eles chamam. Hoje em dia tem diversas coisas. As pessoas não estão mais nem furtando, porque está sendo tão fácil você pegar a pessoa no seu próprio ponto ali. Hoje em dia que ele tem aqueles sequestros relâmpagos lá, isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Quem é que não vai receber uma ligação e na hora do nervoso não vai nem conhecer a voz de ninguém? Não vai nem conhecer voz. Então nós temos que saber, entender que tudo isso é construído e a mente do ser humano tem a criatividade para construir coisas boas ou coisas ruins. Quem é que nunca construiu uma coisa ruim na mente? Esses dias eu não recebi um daí falando que tinha 5.000 para liberar para ele, aí ele tinha que pagar R$65. É algo interessante porque... Como que você tem 60 para receber e tem que pagar para receber? É bom, meu filho. Você tem 60. É algo interessante porque a pessoa acaba pegando a gente no nosso próprio fragilidade. Porque ela fala, eu tenho 5.000, você tem 5.000 para receber, mas você precisa pagar 65, que é uma taxa de liberação. A pessoa vai pensar o quê? Mais um valor alto do que no que ela vai... Aí cai de novo. A cara mesmo caiu no golpe esses dias de um site falso. Ela precisava pagar um frete da alfândega que ficou parado lá um produto ficou parado. Ela pesquisou na internet lá e apareceu, o primeiro link que apareceu foi o link falso do correio. Era o mesmo layout, é o mesmo formato, só que ela não perguntou para mim antes, porque eu sou muito acostumado a mexer com a internet, eu conheço um site quando é falso pelo endereço dele. Pelo endereço, por exemplo, o site da prefeitura, tem lá prefeitura.gov.br. Mas tem a assinatura digital lá no cadeado que dá para verificar. Sim, também tem outros fatores de segurança. Sim, e tem outros fatores de segurança também. Eu particularmente, ali, quando eu vejo, já olho pelo link, olho pelo endereço. Eu já olho pelo endereço. Se vê alguma coisa de errado, sei lá, 666 ou 777, 488, opa, alguma coisa tem de errado aqui. Um site oficial não vai ter isso, o site oficial vai ter o nome oficial. E ela foi lá, clicou no link, pagou um frete de R$65 e não era o produto que ela tinha pago. Ela pagou para quem? Para um golpista. Então o ser humano, infelizmente, ele é muito criativo para coisas ruins. Mas nós, como cristãos, temos que ser criativos para quê? Para coisas boas. Jamais coisas ruins. Porque os nossos pensamentos podem formar coisas boas, também coisas ruins. Pensamentos puros e impuros, verdadeiros ou falsos. Que é aquilo que eu falei sobre a impressão que nós temos das pessoas. Então, por meio de jogos de sentido, como as características dos pensamentos podem ser formados por olhar, por aquilo que nós olhamos, por aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos define também o nosso destino, que Jesus fala, porque toda palavra ociosa que sai da sua boca, por ela você vai ser condenado, você pode dar conta diante do juízo, pelas nossas mãos, pelo nosso faro, que é os nossos narizes, por isso nós devemos se abster de toda a aparência do mal e de toda a essência do mal. Quem já ouviu falar que aquela pessoa, eu estou sentindo um cheiro de coisa ruim? Alguém já falou isso? Nossa, eu estou sentindo um cheiro de coisa ruim. Porque a gente forma na nossa mente e pensa, falando, alguma coisa tem de errado isso aí. Meu faro, ainda a pessoa fala, meu faro está sentindo coisa ruim. Porque nós sabemos que coisas ruins, as pessoas formam isso na mente.
Então, para a gente formar coisas boas, nós temos que ouvir coisas boas, sentir coisas boas. Pode falar, Mandelão. Você quer ver uma coisa triste é quando você perde os bons olhos para a pessoa. Sim. Você vê aquela pessoa de um jeito, aí daqui a pouco ela se apresenta de outro. Aí você fica meio para trás assim, É porque é bem complicado isso, né? Porque as pessoas, cada um tem a sua personalidade. A gente não sabe, a gente não conhece as pessoas por dentro. Por exemplo, estou conversando com o Modelão, mas eu não conheço o Modelão por dentro. Eu sei o que ele expressa para mim. Mas o que nós aprendemos pela palavra? Se a pessoa expressa algo bom, é que no seu coração tem. E tem muitas pessoas que é ruim e conseguem enganar, mas não tem como enganar por muito tempo. Porque do que procede a boca, do que a boca fala, procede de onde? Do coração. Se eu estou aqui brincando, falando, dando algum ensinamento, ou conversando com as pessoas depois do... Eu gosto de bastante conversar, tá? Depois da escola dominical eu gosto de conversar. Então, aquilo que expressa... Você pode observar, ninguém consegue esconder coisas ruins por muito tempo. Eu lembro a certa feita, uma pessoa... Eu não gosto nem de falar isso, né? Uma pessoa numa igreja e cantando. E de repente, naquele canto, naquela música que ela estava entoando, o que aconteceu? Ela soltou um palavrão. Mas ela soltou um palavrão do nada? Não é do nada. Provavelmente o convívio dela lá fora deve ser totalmente diferente do que ela apresenta aqui dentro. Por quê? O coração, o que a boca fala precede de onde? Do coração. Então, olha, eu tenho muito cuidado, porque assim, eu sou bem brincalhão. Eu tenho muito cuidado. Eu vou me abrir para os irmãos aqui agora. Eu gosto de contar, eu gosto de fazer algumas piadas assim para os irmãos. Não é piada maldosa, tá? De forma alguma. Eu tenho receio, às vezes, eu chegar para o irmão e acabar falando o nome que eu dei para ele, às vezes o nome dele. Porque a gente acaba brincando, a gente brinca. Porque, ó, a vida já tem as suas dificuldades. Para que eu vou tentar levar a vida tão dura assim? Eu tenho que brincar, eu tenho que me divertir. Que nem eu chamo a minha sogra, eu chamo de véia. Eu falo pra ela que ela tem uma cabeça de Ceará. É uma brincadeira, é uma forma de se expressar. E você acha que ela não gosta? Ela nem liga, ela brinca também. Eu falo que na escola eu era chamado de pastor, porque eu era evangélico e era alemão. Ou seja, me chamavam de pastor alemão. Era um carro animal, de animal. Então eu gosto de brincar assim, mas só que assim, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu posso expressar uma hora, a pessoa não pode gostar da brincadeira. Mas eu brinco assim, dentro de casa, eu gosto de brincar, porque é saudável, isso não faz mal pra mim, pelo menos. Não faz mal pra mim. E quando eu brinco com alguns irmãos, não faz mal pra ele, eu vejo sorrisos. Isso é gratificante pra qualquer pessoa, você olhar pra pessoa e ver que ela sorriu. Ela trouxe, porque às vezes o dia da pessoa foi uma lástima, foi uma tragédia, e de repente você consegue tirar um sorriso dela. Olha só como é que é incrível isso. Você acha que aquele sorriso não vai alegar o coração dela? Você acha que aquele sorriso não vai mudar o dia dela? E nós precisamos ser agentes de alegria, que conduz alegria, conduz boas coisas. Mas precisamos o quê? Nos alimentar de coisas boas. Porque o nosso alimento pode fazer com que a nossa mente seja uma mente perturbada, ou pode fazer com que a nossa mente seja uma mente saudável. É mais do que uma questão humana, do que um alimento humano. Eu vou usar até um exemplo. Se você pega, esses dias a Carla até me lembrou que eu fui comer um pastel, mas o pastel estava tão ruim, o óleo tão velho, que eu passei mal. Da mesma forma, nossos pensamentos. Se você alimenta seus pensamentos com coisa ruim, que não tem procedência, que você não sabe de onde veio, e nem para onde vai, logo você vai ter fazendo o quê? Fazendo mal para você mesmo. Você vai estar se autodestruindo. E os pensamentos são assim, a gente tem que colocar coisas boas. Eu particularmente, eu não gosto mais de assistir jornal. Você não vai me ver assistindo jornal em casa. Você não vai me ver, por quê? De 5% de tragédia, eles não colocam os outros 95% de coisas boas que passam. Por quê? Notícia ruim vende fácil. Você prende as pessoas nas coisas ruins. Por isso tem muita gente sofrendo com síndrome do pânico, sofrendo com ansiedade, porque só vê coisas ruins e acha que o mundo é tudo contra ela. O mundo está contaminado, mas não é.
A gente não vê as coisas boas porque não são compartilhadas. A gente não vê coisas boas porque não vende propaganda coisas boas. E as pessoas não apresentam coisas boas. Quem é que nunca fez uma coisa boa? Pode falar, pastor. Isso aí é uma ação do mal. Sim, Sabe com que certeza. O sistema é dominado pelo maligno. E a intenção do maligno é semear coisa mal, para desvirtuar a mente do ser humano. E tira do foco, né? Inclusive o cristão. Tira o cristão do foco. Porque ele vê tanta coisa ruim, ele vai esquecer que na Bíblia tem resposta para tudo. Você pode ser... Eu estou na perto da oficina, tem uma senhora lá, o marido dela faleceu, eu acho que tem uns 2 anos. Ela deve ter uns 70 e poucos anos. E aí, de vez em quando, eu vejo ela lá no portão, assim, triste, aí eu vou conversar com ela, e aí ela fica se lamentando que não quer mais viver, porque a vida está ruim, não presta. Aí eu falei para ela, não, a senhora não pode ficar desse jeito. A senhora tem uma vida inteira pela frente aí. Seu esposo foi embora, mas a senhora está aí. Aí a filha dela chegou e falou, sabe o que ela está assim? Eu falei, de repente a senhora fica sentada lá assistindo um repórter, assistindo coisa ruim, assistindo verdade. matança, assistindo assim. Não faça isso não, só está estragando a sua mente. Põe lá uma palavra de Deus, um louvor para ouvir, sai com a sua filha, vai passear. Para de ficar sentado aí pensando no que é ruim, porque se pensar no que é ruim, só o que é ruim vai acontecer. Tem que alimentar a mente de coisa boa. Sim. Falei para ela, não, a senhora tem uma filha saudável, a senhora tem uma casa boa para morar, a senhora está bem, a senhora tem um teto, por que a senhora fica desse jeito? É que a pessoa... Comentando, Pode falar, meu chefinho. eu queria dizer que você não tinha lembrado hoje de me chamar assim. Quebrou o protocolo. Você já vê essa coisa que eu passei. É o meu pensamento. Aí acaba saindo. Não, obrigado. Mas agora nós vamos pensar nas coisas boas. Porque às vezes a gente tem sonhos ruins, porque a gente termina de dormir pensando coisas estranhas. Rapaz, eu tive um sonho tão terrível, de repente eu olhei assim e vi um cão em cima, acho que em cima de uma casa, eu estava olhando, ele estava muito furioso olhando para mim e vi o meu pensamento. Eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Foi o que veio ao meu pensamento. E eu acordei. Porque às vezes eu estava pensando, você não se lembra de responder aquela coisa não. E aquilo é muito ruim para a gente. Aquela responsabilidade pensando. E eu não fiz aquilo e consegui dormir. Tranquilo. Então é bom a gente pensar em bons pensamentos para descobrir, né? Sim. E é isso que temos que fazer, controlar os nossos pensamentos. Mas algo interessante, irmão Silas, como é que a gente vai dormir com bons pensamentos se a gente coloca coisas ruins diante dos nossos olhos? Então a gente tem que fazer o quê? Eu, quando eu vou dormir, na maioria das vezes, a Carla até testemunha disso. Ou eu pego minha Bíblia, vou fazer um estudo e vou dormir depois. Ou ler a revista da escola, ou pego a minha Bíblia, vou fazer algum estudo e daqui a pouco eu vou dormir com a mente focada o quê? Em coisas boas. Porque a gente passa, o nosso cérebro, a nossa vista tem uma capacidade tão grande de captar imagens, a gente não faz a mínima ideia. A gente capta imagens de todo momento. Inclusive, o fato de eu olhar aqui, ó, eu posso conseguir lembrar daqui a pouco de toda essa imagem de quantas pessoas tinham aqui. A gente passa num caminho, tem imagens, a gente passa em outros lugares, tem imagem, tem barulho, tem pessoa conversando, tem um monte de coisa. Então isso vai ficar gravado na nossa mente. A nossa mente vai ser alimentada disso. Paulo aqui começa a falar aos Filipenses, quando fala no segundo subtópico, no primeiro tópico, fala imperativo ético e espiritual. O que Paulo fala pra gente? Ele trata sobre tudo. Olha só pra você ter ideia. Tudo. Portanto, meus irmãos, vamos até ler aqui. Quanto aos irmãos meus, tudo o que é verdadeiro. Então ele trata no geral, no complexo, naquilo que abrange todas as coisas. Porque nós somos seres humanos tão complexos, e nós podemos adquirir pensamentos bons em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente. E ele fala pra gente o quê? Nas qualidades daquilo que nós precisamos pensar, naquilo que é verdadeiro,
Se alguém contou uma mentira sobre alguém, para você, o que você vai fazer? Eu vou pensar naquilo que é bom. Se a pessoa mostrar o contrário, aí é ela e Deus. Eu vou pensar naquilo que é bom. Se a pessoa é desonesta, eu vou pensar naquilo que é honesto, para eu não ser desonesto. Se a pessoa é injusta, eu vou pensar naquilo que é justo, para eu poder ser justo. Se a pessoa é impura, eu vou pensar naquilo que é puro, para que eu possa ser puro. Então tudo que nós pensamos alimenta a nossa alma. Então se pensamos naquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, e algo interessante aqui, o que seria o louvor? Alguém sabe dizer o que seria louvor? Tem como louvar isso, elogiar essa pessoa? Tem como elogiar isso? Interessante que essas pessoas assim, ó, pra você ter ideia, o perigo, eu tenho até que fazer um estudo sobre a questão da música, eu estava até conversando com o Ari, o efeito da música no seu cérebro, não é letra, é música, batidas, sons, música, o efeito dela no seu cérebro. E o pior disso é a letra. O cara passa aqui, a letra que só fala maldade, só fala, se você vê nas periferias e regiões que as pessoas têm pouco acesso às coisas, coloca um monte de música lá que fala besteira, você tem que ter uma moto de porte, coloca aqueles funkeiros com carro de luxo, com moto de luxo, cantando música. O que acontece com as pessoas? Elas vão começar a pensar, eu preciso começar a fazer igual ele, pra quê? Pra começar a ter carro e moto de luxo também. Pega onde? Na avareza das pessoas. Pega na avareza. Logo essa pessoa aí que passou com esse carro, daqui quando ela tiver com 40, 45 anos, não vai ouvir mais nada. Vai destruir os tímpanos. Daqui a pouco não vai ouvir mais nada. Eu estava conversando esse dia com um chaveiro, que ele não usa aquele auricular, aquele barulhinho daquela aquele barulhinho de serra, ele não usa. Ele falou que estava com problema no ouvido. Trabalhando. Imagina um ser que fica ouvindo essa música sem necessidade. Eu fico imaginando que a pessoa está destruindo a mente dela. Então, para a gente poder finalizar esse subtópico aqui, nós temos pensamentos aleatórios e intrusivos. Quem é que nunca pensou com uma besteira, veio do nada na mente? Falar, eu vou usar um exemplo aqui bem claro. Quem é que nunca subiu num prédio e de repente veio aquele pensamento assim, o que será que aconteceu pro lado daqui? Quem nunca viu esse pensamento na mente? Será que eu consigo cair em pé? Será que... Quem nunca pensou em pegar um guarda-chuva e pular? Porque a gente assiste isso onde? Nos desenhos. Os desenhos têm isso. Você vê? Quem nunca pensou em sair correndo com a vassoura, pular assim? Olha só, isso são pensamentos intrusivos. São pensamentos involuntários. Por isso que Paulo é tão entendedor disso, foi tão entendedor disso, que ele falou, se há alguma coisa boa, pense nisso. Se há alguma coisa pura, pense nisso. Se há alguma coisa justa, pense nisso. Por quê? Pensamentos ruins vão vir. Fala, meu chefinho. Você gostou, né? Pessoas que têm medo de andar de avião. Quem é que tem medo de andar de avião aqui? A melhor coisa do mundo é você pensar, tá lá em cima, lá e pensar, Jesus e agora estou mais perto. Mas aí que tá. Você vai cair, não vai cair pra cima, vai cair pra baixo. E eu vou te falar uma coisa, não tem como andar de avião. E tem mais uma coisa. Não tem como andar de avião, você tem como voar de avião. Quando eu viajo de avião, quando eu estou gostando, chegou. Eu vou falar a minha experiência com o avião. Eu, particularmente, eu sou acostumado a viajar de carro. Quando eu vou para Paraná, alguma coisa assim, para Minas eu vou de carro. É cansativo, mas a experiência de você estar ali com o pneu no chão ali... E o posto é embaixo. O posto é embaixo. Porque, de repente, se for... Eu estava até comentando com os irmãos no final da Escola Bíblica Dominical passada. E se for a vez do piloto e do copiloto? E aí? Deus chamou os dois. E aí? Como é que faz?
Vai todo mundo junto. Tá na hora. Mas quando eu viajo aqui, É brincadeira. eu viajo lá na janela. Pega a câmera no pássaro. Eu gosto de olhar lá embaixo assim, que coisa bonita. A gente vê a terra daqui de cima. A gente vê o céu, deixa eu ver várias Mais fala com Deus já dentro do avião. Tem um ditado que fala: não existe ateu até o avião começar. Existe ateu até o avião começar a cair. Depois que começou a cair, já era. Acabou. Já vira. É por isso que é importante, ó. Tem a turbulência, né? Aham. Eu viajei no tempo desse aí, cheguei no Rio de Janeiro, estava chovendo, era noite, 10 da noite. Misericórdia. A turbulência lá, e começaram a agitar, o avião ia cair. Pelo amor de Deus, isso é turbulência, gente, não tem nada a ver, o avião vai cair. É como você está no carro e você andar, como aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, tem tanto buraco, que os carros parecem que nós estamos dentro de um campo, em cima do campo, e só pulando. Mas tem a turbulência no ar. O senhor você sabe aonde há aquela turbulência, porque faltou ar naquela situação, naquele lugar ali, faltou ar. Então, o avião começa a se balancear muito bom, dá até para dormir. Enquanto eles gritavam, Esse chefinho é um astronauta, é um técnico de física. Você vai passando em cima do mar. Aí teve mais. O avião teve que fazer uma curva lá, que tinha que cruzar, aviões lá que tinha que cruzar, nós passamos uns 40 minutos. Eu acho que sabe o que ó. Para mim tá bom. Sabe o que eu acho legal? Quando acontece no carro e a gente vê uma neblina, a gente tem que reduzir a velocidade, não é? Por que o avião não reduz a velocidade? Fica parado no ar. Se reduzir a velocidade, ele vai cair. Vamos continuar aqui, vai, senão vai dar assunto. Vai dar assuntos aí. Vai dar assuntos aí, vamos embora. Então aqui a gente fala que os nossos pensamentos têm existem técnicas de gerenciamento emocional, a ciência traz sobre isso, né? Mas a Bíblia já tratava sobre isso há muito tempo. Então dessas técnicas de gerenciamento emocional, que são estratégias que a gente usa para controlar os nossos pensamentos, diante da palavra de Deus e diante do nosso conceito como cristão, como verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, essas técnicas humanas são relativas. Por quê? Elas não têm tanto efeito quanto o efeito que a palavra de Deus traz à nossa mente. Porque a palavra de Deus, quando fortalecemos o nosso espírito, automaticamente a nossa mente vai voltar o quê? Para as coisas que são de Deus. A nossa alma vai voltar para as coisas que são de Deus. Quando alimentamos o nosso corpo, as nossas concupiscências, as nossas vontades, a nossa mente vai ser voltada para as nossas vontades. Então as técnicas mais principais da nossa vida: mortifica a sua carne, conecte-se com Deus e deixe as coisas acontecer. Eu falo que eu tive experiência comigo quando eu passei por um momento difícil. A única coisa que eu sabia fazer de melhor era orar. E era para eu ter feito isso há muito tempo antes, eu não fazia. Eu orava, eu chorava igual criança, me derramava. Eu chorava, pedia socorro para Deus e via no meu coração algo assim: eu não vou te socorrer agora não, agora você vai ter que aguentar sozinho. Por quê? Você vai ter que aprender a se lidar com isso. E era Deus me ensinando a gerenciar a minha mente. Porque eu não tinha gerenciamento, eu não tinha filtro de pensamento. O que vinha na minha mente eu guardava, armazenava aquilo. Hoje não mais. Veio uma palavra ruim para mim, aquilo pode doer em mim hoje e amanhã. Depois de amanhã não mais. Porque eu vou começar a gerenciar isso. Porque quando a pessoa é boa e faz uma coisa ruim, a gente condena ela pro resto da vida. Mas a gente esquece de todas as 95% de coisas boas que ela fez. Porque se a gente parar para raciocinar e lembrar de todas as coisas boas que ela fez, aquilo de ruim que ela fez não vai surtir efeito nenhum. É que a nossa mente está acostumada a ter impacto maior com coisas ruins. E eu volto a falar sobre o noticiário. Por que o noticiário vende fácil? Porque a nossa mente está acostumada com o impacto de coisas ruins e a gente consegue se concentrar mais em coisas ruins do que em coisas boas. A gente consegue ficar 2 horas assistindo um jornal, mas coloca lá um filme que trata de coisas boas, ou um estudo que trata de coisas boas, a gente consegue ficar pelo menos 30 minutos ali. Filme bíblico. A gente não consegue. A gente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue. Nossa mente está... Então, essas técnicas são importantes para a gente, pelo menos como seres humanos, são técnicas relativas.
controlar pensamentos, não ficar colocando coisas ruins diante dos nossos olhos. Entender que a nossa mente é eu vou falar no termo humano aqui, tá? Não é um termo bíblico, é um termo humano. Nós, como seres humanos, nós temos que ter o controle, tomar as rédeas dos nossos pensamentos, para quê? Para controlá-los. Você não vai por aqui, você vai por onde eu quero que você vá. Isso assim se chama como eu controlando as emoções. Não é o eu, você achando que é mais importante que os outros. Não, é a pessoa se autocontrolando. Controlando pensamentos ruins, eliminando coisas que não fazem bem. E muitas coisas são registradas na nossa mente quando a nossa infância, quando nós somos crianças, alguns traumas que deixam nós. Isso são registrados. Mas nós podemos, segundo a ciência, reeditar esses pensamentos. Fazer com que esses traumas não dominem mais a nossa mente. Porque coisas ruins deixam no passado. Deus não quer lembrar do seu passado, Ele quer fazer uma coisa nova. Deus não quer que o seu passado domine você. Ele quer que você crie hoje uma mente saudável na presença de Deus, com atitudes saudáveis. Então pega um bom livro, leia um bom livro, assista um filme de qualidade, não fique naquela série da Netflix. Eu particularmente, de vez em quando eu fico, mas depois eu fico, caramba, minha mente fica viajando. Eu gosto de assistir uma série lá que é assim, temos que um pastor Simeão, que foi do setor líder de jovens, ele falava algo muito interessante. Não existe mal, ou não existe bem naquilo que é mal. Porque se você vê um filme, uma pessoa boa matando outra, não existe um bem naquilo que é mal. A pessoa já está fazendo mal. E muitas pessoas comemoram quando a pessoa que diz ser boa faz uma coisa ruim. Devia ter feito mesmo, ó. É isso, acontece isso em novelas, acontece isso em filmes, acontece isso em séries, acontece isso em jornal, acontece isso em tudo. Então, se nós alimentarmos a nossa mente, vai ficar mais difícil a gente poder usar técnicas. Mas quando alimentamos o nosso espírito com a palavra de Deus, é a melhor técnica que nós podemos dar para o nosso espírito, é a palavra de Deus, para a nossa alma é a palavra de Deus. Alimentando sempre de coisas boas. E aqui fala sobre os recursos espirituais. O primeiro recurso espiritual, como eu falei, a leitura da Bíblia. O primeiro recurso espiritual para a gente poder produzir bons pensamentos. Meditar. O salmista fala uma coisa interessante, ele fala, eu escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar. Ou seja, para não gerar pensamentos pecaminosos, para não conduzir a minha vida pelos pensamentos ruins que eu tenho, porque Davi foi uma experiência viva disso. Ele pensou, primeiro ele olhou, viu Batseba, pensou e premeditou no coração. Porque se ele tivesse olhado, deixado de lado, e lembrado das suas esposas que ele tem, dos seus filhos que ele tem, isso facilitaria ele excluir aquele pensamento ruim. No entanto, o mesmo salmista fala, eu não porei coisa má diante dos meus olhos, porque ele entendeu, se eu coloco algo ruim diante dos meus olhos, eu posso me autodestruir. Então ele entendeu isso. Então os recursos espirituais, meditar na palavra, refletir, pensar de maneira que a gente possa deter os nossos pensamentos ruins e prezar sempre o quê? Pelos sentimentos mais elevados, pelo amor. Volto a dizer aqui uma coisa muito interessante, amor eu não considero como um sentimento, mas é uma ordem, um mandamento. Mas a alegria, a paz, aquilo que é verdadeiro, nós possamos produzir isso na nossa mente, para que jamais ela possa ser dominada por coisas ruins. E aqui Jesus traz algo muito interessante aqui, e o escritor traz sobre Jerusalém e Betânia. Quem entende a relação entre Jerusalém e Betânia? Eu olhei isso aqui e falei, o escritor está trazendo algo histórico, diferente. É algo histórico, mas é algo que trata sobre o descanso e você entender que o seu corpo e a sua mente precisam descansar. A gente precisa descansar. Eu tenho muito cuidado com o meu sono justamente por isso. Porque a minha mente precisa descansar, o meu corpo precisa descansar. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso alimentar o meu espírito. E quando a pessoa chegar para mim, eu pergunto, às vezes eu pergunto a pessoa, quantas horas você dorme por dia? Eu durmo 4 horas, meu corpo já está ótimo. Não tem como, não dá.
a sua mente não vai... Porque existem os estágios do sono. O que a gente vai falar sobre os estágios do sono? É o sono leve, você demora um pouquinho, daqui a pouco está pescando, daqui a pouco você entra em sono profundo, aí a sua mente começa o quê? Descansar. Os seus pensamentos começam a ser organizados. Se a pessoa dorme só 3 horas por dia, a gente interrompe todo aquele ciclo. A nossa mente necessita, a ciência fala, de pelo menos 8 horas de sono. Os seres humanos, inclusive minhas filhas falam sobre criança, né? Criança precisa dormir 10 horas por dia, 10 a 12 horas. A criança necessita dormir. Aí a Rafa Alice, quando deixa dormir. Deixa dormir. A Rafa acorda cedo, quando chega da escola, vai tirar um cochilo, porque a mente precisa descansar. Inclusive a mente das mulheres. Que a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela precisa descansar. Porque se não descansa, vai gerar o quê? Ansiedade. Vai gerar sintomas de pensamento acelerado. Estresse. Deixa silêncio, né? Olha aí, a família tá do seu lado aí, vai. A irmã assim, ó, a irmã José não tá aqui para se defender, hein? A irmã José não tá aqui para se defender, se eu falar dela, não pode. Eu, graças a Deus, que eu tenho muita facilidade de dormir. Eu durmo até no ônibus daqui para o fim da minha, lá para o Nova York, eu consigo dormir. E quando chego lá, eu só não preciso falar com a filha me chama, mas ele me chama. Chegamos, e de lá para cá, às vezes eu venho embora, mas não penso, eu passei da minha parada. Eu fico para trás. Aí tem que descer lá da outra. Eu fico com raiva quando o cara diz, de jeito eu acho. Então, o que o escritor traz pra gente? Há tempos a gente ficar em Jerusalém, que é o quê? Trabalhando. E há tempos a gente ir para onde? Para Betânia, que é o quê? Descanso. O escritor traz essa analogia. Porque Jesus falou, vão descansar um pouco, vão deitar, vão dormir. Porque é necessário descanso. E muitas pessoas desprezam o descanso. Desprezam. Porque a gente pensa, aqui ó, algo interessante na mente que é assim, ó, a gente pensa e acha que pensando vai resolver alguma coisa. Pensando não resolve nada. Que nem eu vou deixar de dormir pensando num problema de amanhã, sendo que o problema é amanhã e eu preciso resolver ele sem pensar, mas agindo. Não sabe nem se vai ter amanhã. Não sabe nem se vai ter amanhã. E a gente sofre por antecipação. A gente sofre por antecipação. Então há tempo de descansar também. Cuide do descanso, que é muito importante. O terceiro e último subtópico fala sobre a batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. Devemos guardar o quê? O nosso coração, que é a nossa mente. Nós sofremos batalhas intensas espirituais. Inclusive, uma das batalhas mais, que eu falo que são as batalhas mais duras, é a gente lutar contra nós mesmos. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito, um se opõe ao outro. A Bíblia fala sobre isso, para que não façais o que quereis. Olha só a guerra dentro de nós. A gente já tem uma guerra já. Uma guerra para lutar contra nossas vontades, lutar contra coisas ruins, lutar contra coisas que tentam destruir a nossa família, a nossa vida, nosso futuro, a nossa história. A gente já vive essa batalha. Mas o inimigo não está contente com isso, ele vai fazer o quê? Vai cutucar você. Vai lançar pensamentos, vai lançar vozes, porque é uma batalha espiritual. E esse mundo espiritual é tão real, que nós olhamos lá na história de Daniel, que ele estava orando, fazendo aquela oração de 21 dias, e muitos cristãos usam até como ritual, né? 21 dias que a gente tem que orar sem cessar. Isso fala Paulo e escreve aos Tessalonicenses, orar sem cessar. Não é só 21 dias, depois esquece do resto do ano. Ele estava fazendo aquela oração, e de repente o anjo veio trazer algo para ele e foi impedido. Houve uma guerra no mundo espiritual que não deixou que ele recebesse aquilo que ele estava pedindo. Olha só para você ideia, como o mundo espiritual é real. Então a guerra espiritual é essa. Se nós não orarmos, porque a oração é tão importante, eu até falei sobre isso ontem, a oração faz com que a gente se aproxime de Deus. A oração faz com que a gente se aproxime da presença de Deus, da glória de Deus.
A oração faz com que a gente deixe de lado tudo aquilo que é ruim e se aproxime daquilo que é bom, porque quando nós oramos, não oramos para qualquer pessoa, mas oramos para Deus. E temos que ter muita cautela de orar de forma correta, mas também com a intenção correta. Porque forma e intenção são coisas diferentes. Eu posso orar de forma correta, mas se a minha intenção é errada, a minha oração é o quê? Só palavras. Porque Deus vai responder a minha oração se eu estou orando? Porque a gente pede e não recebe muitas vezes, porque pede o quê? Mal. Para gastar nos nossos próprios deleites, nas nossas próprias vontades. Me faz recordar uma coisa muito interessante. Quando Jó, Deus mudou o cativeiro de Jó, em qual situação? Primeira coisa, ele estava orando. Mas por quem ele estava orando? Pelos seus amigos. A Bíblia é clara e explícita nisso. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amigo que estava, entre aspas, julgando ele. Sim. Era quase a Bíblia trata como um amigo. Mas se você for realmente ler toda aquela história, eles apontavam Jó, achavam que Jó havia cometido um pecado. Você precisa confessar o seu pecado. Eles achavam que Jó estava em pecado. Mas muitas das vezes as pessoas não entendem que há cenários que Deus quer provar a sua vida. Eu volto a dizer, Deus não tentou Jó. Quem tentou foi o inimigo. Agora Deus permitiu que o inimigo tentasse ele para que Deus provasse a vida de Jó. E Deus provou. Deus provou para quem? Para o inimigo que Jó era fiel. Deus deu uma palavra, viste meu servo Jó? Ele é o que? Fiel, temente a Deus e se desvia do mal. O que Jó fez foi só confirmar a palavra que Deus havia dado sobre ele. Nós temos uma palavra sobre as nossas vidas. Nós temos que confirmar a palavra que Deus deu sobre as nossas vidas. Uma palavra que nós somos fiéis, nós somos verdadeiros, nós somos justos, nós somos puros. Essa é a palavra que tem que ser confirmada em nossas vidas. Então nós temos que ter alguns cuidados práticos. Além dessas influências espirituais, os cuidados práticos que é o quê? Não nutrir pensamentos distorcidos, purificar a mente dos maus pensamentos, livrar da intoxicação. Aqui é um perigo muito grande, intoxicação, excesso de informações. Hoje em dia, ainda mais para quem prega, no meu caso, no caso do Luiz, estuda a Bíblia, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente não precisa mostrar para ninguém que a gente sabe de alguma coisa. A gente não precisa impressionar ninguém. E o risco de muitos pregadores é querer impressionar as pessoas. Eu não preciso impressionar. Se eu falar aquilo que está escrito, a Bíblia já é o suficiente. Se eu pregar aquilo que está escrito, a Bíblia já é o suficiente. A gente usa alguns meios porque a gente é pentecostal, a gente dá aquela agitada de vez em quando, porque a gente é pentecostal, a gente acaba falando um pouquinho mais rápido às vezes. Mas é o Espírito que conduz a nossa vida. Então, se eu não tomar cuidado e achar que eu preciso impressionar alguém, logo eu vou estar destruindo tudo aquilo que eu falo. Eu tenho muito cuidado com elogios. Eu tenho uma cautela quando alguém fala para mim, nossa, você pregou bem hoje. Nossa, eu tenho... Dá uma dor no coração. Por quê? Porque se Deus não fizer, de mim eu não faço nada. Se Deus não falar por intermédio da minha boca, eu não falarei nada. Ontem eu tive a oportunidade de pregar no sábado à tarde, mas foi tão glorioso aquilo, eu saí de lá de cabeça baixa. Por quê? Porque eu não posso jamais me vangloriar do que Deus faz, não do que eu. Do que a palavra que está sendo ministrada, não sou eu que estou pregando. Eu falo isso não é com aquela falsa humildade, mas é com o entendimento do que eu sou dependente de Deus para tudo que eu faço. E nós, como cristãos, somos dependentes de Deus para tudo que nós fazemos. Então, quando temos esse excesso de informação, ou buscamos excesso de informação para querer achar que nós somos melhores que alguém, nós caímos em várias tentações. Nós caímos em vários problemas. Por quê? Achar que nós somos importantes já destrói tudo que nós somos. Porque importante é aquele que nos chamou e não nós. Focar a mente no que edifica. Quando focamos a nossa mente em coisas que não edificam a nossa vida, aquilo que não edifica faz o quê? Qual é o antônimo, né? Antônimo? Quem está estudando sabe melhor que eu. Qual é o antônimo de... Eu tô certo, né, irmão Josias? É antônimo mesmo, né? É o contrário, o oposto. Aquilo que não constrói, destrói.
Aquilo que não edifica, derruba. Então, se a gente não pensar em coisas que edificam, nós daremos derrubar. E construir. Você sabe o que é, né? Oi? Sinônimo você sabe, né? Sinônimo? Significado, né? Hã? Significado. Sinônimo é significado. Vários sentidos, né? Sinônimo Sentidos, né? Sentidos diferentes. é uma coisa que você pode você fala com duas, três palavras, você não mesma coisa. Sim. Tá vendo? Ó, nós temos físicos aqui, ó, irmão Silas, chefinho. Nós temos professores de português. Nós temos teólogos. Essa classe aqui é maravilhosa. E pra gente finalizar, construir relacionamentos saudáveis. As más companhias ou as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. E que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.